Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Irmãos e irmãs, eis o tempo de conversão. Essa música é um mantra. Fica aqui. Logo que a semana inicial da Quaresma, marcado pela quarta-feira, começa. Deve ficar aqui e talvez deveria guiar a gente ao longo desse período quaresmal. 40 dias, não são poucos dias. 40 dias é um tempo suficiente para Deus estabelecer em nós um processo de renovação, de reconstrução, de renascimento. É o suficiente para Deus. Mas é preciso que nós passemos por ele. Não dá para dividi-lo ao meio, não dá para fazer um terço, não dá para fazer uma semana, não. O tempo favorável é esse, tempo da Quaresma, oportunidade que Deus nos concedeu para experimentarmos a graça que o Senhor oferece. E talvez esse canto, né, eis o tempo de conversão, né, eis o dia da salvação, que motiva-nos, e eu penso que é sim, como que um hino nesse tempo quaresmal, deve impulsionar-nos nesse caminho, que nós deveremos fazê-lo sem desanimar, como diz o texto que acabamos de ouvir na carta que São Paulo escreveu. São Paulo que diz: por meio de Jesus Cristo, aquele que não cometeu pecado nenhum, eu vos exorto, eu que sou embaixador de Cristo, a sedes vós também como seus embaixadores. Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. É o caminho da conversão. Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Deus que nos fala. Portanto, devemos nós, sim, irmãos, experimentar desse tempo quaresmal como um tempo favorável para a nossa experiência de vida nova, especialmente nos domingos do tempo da Quaresma, o aceno que será dado, sobretudo, dentro da nossa condição batismal, vai, sobretudo, falar para nós dessa importância de renascermos de novo, que é resgatar em nós uma identidade que a realidade do pecado acaba tirando de nós. É tempo de resgatar essa identidade, que não pode ser de modo nenhum, de forma superficial. Como diz o próprio profeta Joel: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, gemidos, rasgai o coração e não as vestes. E a intenção, certamente, dessa palavra do profeta nos lembra a necessidade de rasgar o coração, certamente, para demonstrar a nossa sincera vontade, desejo, opção de conversão. Sincera. Ser de dentro. Tem que partir dela. Mas considera-os importante como gestos externos que falam de uma conversão interior. É preciso começar por dentro, até porque o coração é a fonte de todas as nossas intenções, boas ou más. Como diz o Senhor, o que torna o homem puro é o que sai de dentro dele. Ou também é de dentro do homem que pode sair também as intenções boas. Por quê? Porque aquilo que brota do coração diz respeito também à sua vontade. É preciso que nós, de fato,
tenhamos também a vontade de passar pelo processo da conversão. Tempo o Senhor nos dá, oportunidades também, mas caberá a cada um tomar a decisão de fazer a sua experiência quaresmal. E será importante que nós o façamos. Se preciso for, que nós não desprezemos os nossos gestos e atitudes, mas eles devem, de fato, falar de uma experiência interior. O Senhor Jesus, quando critica, faz uma crítica forte a atitudes externas, como ele próprio diz: quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Esmola é caridade, é socorro, mas não é para autopromoção. Quando deres esmola, ao contrário, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, e o teu Pai que vê te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé e nas sinagogas, porque a oração é uma experiência íntima e pessoal com Deus, e não há necessidade de plateia. Há necessidade de uma profunda experiência de confiança, intimidade com Deus. Quando orares, entra no teu quarto. Quer lugar mais íntimo do que o quarto? Quer lugar mais íntimo do que a experiência com Deus nesse tempo quaresmal? Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens os vejam que estão jejuando, diz o Senhor. Ao contrário, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, porque a experiência do jejum é uma experiência penitencial. Só Deus deveria saber. Até porque se é uma experiência penitencial, de penitência, de provação, de conversão, provavelmente não é nada de orgulhoso, não é nada que deveria nos orgulhar. Não é nada de bonito para ser exposto, é algo para ser de fato colocado diante de Deus, e a intenção de o jejum não ser descrito com o rosto desfigurado e triste, mas ao contrário, diante da realidade do pecado. Que nós, especialmente nesse tempo da quaresma, devemos procurar as cinzas que vai ser colocadas sobre as nossas cabeças. Por mais que o Senhor tenha dito de forma como quem chama a atenção a respeito da atitude externa, as cinzas são importantes para nós, porque elas devem de fato nos identificar, não para ser vistos por aí, mas para que nós sejamos por Deus e também, de certa forma, pela comunidade, reconhecido como aqueles que aceitam, reconhecem e percebem a necessidade de uma experiência de conversão. E lembre, as cinzas colocadas sobre as nossas cabeças saem com o tempo, e eu sempre lembro isso com razão, porque elas, na verdade, vão sair com o primeiro banho, o passar do tempo, mas que não saia de nós a intenção que temos de fazer a nossa experiência de conversão, nossa experiência quaresmal, que todos devem fazer. Nenhum de nós está dispensado dela. Até porque todos nós estamos sim num caminho de encontro com o Senhor da vinda. Esse caminho que, apesar da penitência, esse caminho que, apesar da oração, esse caminho que, apesar de todo o esforço que fazemos, pode sim demonstrar um aspecto às vezes mais triste ou talvez mais sóbrio. Tristeza não, sóbrio. É um caminho que a gente faz na sobriedade, sim. Mas esse caminho não é um caminho que fazemos rumo ao matadouro, como ovelha que caminha rumo ao matadouro para ser sacrificada. Não, o caminho que nós fazemos, e aí a intenção do tempo quaresmal, que não pode ser também simplesmente um tempo apenas de realidades sombrias e estranhas, mas também a quaresma é sobretudo um tempo de esperança.
Se não estamos caminhando como ovelhas para o matadouro, então estamos caminhando para a experiência da vida, da renovação, da restauração, da conversão. E isso deve motivar o cristão a fazer a sua jornada. Tropeços tem, momentos difíceis passarão todos nós. Eu inclusive tenho dito, isso não é falácia, isso não é conto da carochinha, isso não é, como diz o povo, conto do vigário. Tempo da quaresma, gente, é tempo de provação e é tempo de tentação. O tentador vai tentar, não poupará nenhum de nós. Com cinza ele já tenta, sem cinza tenta a mesma coisa. O fato é que o tentador vai tentar. Tentar o quê? Tentar nos desanimar, tentar nos tirar do caminho, tentar nos desiludir da experiência, ou nos iludir da falta de confiança em Deus. O tentador vai tentar desanimar, dizer para você, para que você vai fazer isso? Para que passar por isso? Você não dá conta, você não aguenta. O ano passado você já não fez, vai fazer agora para quê? É o tentador tentando tirar-nos do caminho da experiência da conversão a Deus, o caminho da vida, o caminho da salvação. É o tentador que nesse tempo da quaresma está sim, como diz os mais antigos, está solto. Está sim. Porque o propósito dele é esse, o propósito maligno é isso, o propósito do tentador, daquele que vai tentar, é tentar tirar-nos do caminho de Deus e da conversão, que nenhum de nós poderia se omitir dele. Porque quem se omite já está fora do caminho. Quem se omite já percorreu ou está percorrendo outro caminho perigoso. Por isso não estou aqui a falar para crianças, a maioria dos que estão aqui, apesar das crianças que estão conosco, são adultos, e eu estou falando para cristãos. O tentador vai tentar tirá-los do caminho da conversão. Não poupa ninguém, nem padre, nem bispo, nem papa, todos nós estamos sujeitos a essa difícil realidade, mas é preciso permanecer fiel. É preciso saber que você deve percorrer esse caminho. É um caminho que fazemos em comunidade, mas ele é pessoal. Não adianta levar cinza para colocar na cabeça de quem não está nem aí, nem um pouquinho interessado em fazer conversão, não. Porque nem se você derramar um saco de cinza na cabeça do sujeito vai resolver. Não vai. Porque a experiência tem que ser pessoal. Cada um tem que reconhecer os seus momentos, os seus motivos pelos quais deve passar pela conversão. E não fique apontando o dedo para outros, como que dizendo, porque esse é muitas vezes o tentador falando no ouvido do povo, olha, quem precisa de conversão não é você não, quem precisa de conversão é ele, é ela, é aquele sujeito lá. Se ele precisa, certamente nós precisamos também. E tomemos cuidado, porque nesse tempo da quaresma, se tem uma coisa importante para nós, é ouvir e discernir a voz de Deus. E nós só vamos conseguir discernir a voz de Deus se nós reeducarmos para uma das experiências da vida cristã importantíssimas, que é o silêncio. O silêncio que não consiste apenas na ausência de barulhos e ruídos, o silêncio interior, que ajuda a gente a discernir a voz de Deus, porque há outra voz que vai também nesse tempo da quaresma sussurrar nos nossos ouvidos. E como ovelha que conhece a voz do seu pastor, precisamos aprender a discernir de novo a voz do Salvador, que chama-nos, inclusive às vezes com experiências difíceis para nós, como a experiência da conversão, do reconhecimento dos nossos pecados, da busca por uma sincera e verdadeira conversão.
E como eu disse, não é um motivo de tristeza e alegria, de tristeza e desilusão, mas ao contrário, pela sóbria consciência que temos, deve nos motivar para a esperança, mas é preciso fazê-la, e nós só fazemos se nós nos deixarmos guiar por aquele que certamente nos guiará nesse tempo quaresmal. Então estejamos nós atentos. Logo nos primeiros domingos da quaresma, o Senhor vai nos ensinando como vencer especialmente a realidade da tentação e do mal. Porque não é possível fazê-la sem também uma opção pessoal. Não fiquemos nessa de que tudo vai bem, tudo vai dar certo, se não tivermos uma opção pessoal, uma decisão, como disse o profeta, rasgai o vosso coração, como diz o Senhor, não façais aquilo que o Senhor diz, não é aprovável, façai aquilo que o Senhor vê e reconhece, como gesto interno, decidido, uma vontade. Sem vontade não há conversão, sem vontade nossa também não há vida nova, porque sem a vontade nós estaremos sujeitos à própria sorte. Preciso vontade, porque da outra parte está a garantia, que é a graça de Deus, que como diz São Paulo, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não recebesses em vão a graça de Deus, diz São Paulo. Portanto, meus irmãos, estejamos nós dispostos a percorrer esse caminho de fé, estejamos nós preparados para essa longa jornada, que ela seja motivo de esperança para nós, e que ninguém desanime pelo caminho. Que ninguém desanime pelo caminho. Estejamos atentos à voz de Deus e vamos discernir a voz daquele que é o pastor que guia o seu povo para a vida. Que essa seja nossa esperança e também nossa motivação.